nós vamos ter várias políticas de recursos humanos. Você lembra que na administração geral as políticas são definidas no nível tático, diretrizes no estratégico e métodos e procedimentos no operacional? Então, no departamento eu vou estabelecer as políticas de recursos humanos. Dentro dessas políticas eu defino as regras e normas para recrutar, selecionar, treinar, avaliar, monitorar, recompensar. Todas essas políticas representam a maneira como a empresa trabalha. E tem uma questão interessante que eu resolvi da FCC que dizia assim: na hora de definir as políticas, eu tenho que tomar em consideração a cultura da empresa e do mercado. Claro. Por exemplo, o mercado de concurso não é igual a qualquer outro mercado. Então, não adianta eu tentar recrutar professor de concurso no jornal. O recrutamento, pessoal, é por indicação. Vocês conhecem algum professor bom de tal matéria? Professora, tal professor é maravilhoso. Aí a gente vai lá, chama ele para uma entrevista, por exemplo. Então, tem que tomar em consideração a cultura, tá bom? A política de agregar pessoas está relacionada com quem é que deve trabalhar na empresa. Essa política, esse processo de agregar pessoas, ele é composto por duas atividades: recrutamento e seleção. Então, você pode puxar aqui, recrutamento e seleção. O recrutamento é um processo de atrair candidatos. É uma atividade aliciadora, convidativa. Já a seleção é uma atividade obstativa, é uma atividade restritiva. É onde eu vou filtrar. Para poder fazer o recrutamento, eu tenho que fazer um planejamento. Esse planejamento vai conter a pesquisa interna, pesquisa externa e a técnica de recrutamento a aplicar. Na pesquisa interna, eu vou ter uma atividade chamada de desenho do cargo. Esse desenho do cargo, ele é composto por outras duas atividades: a descrição e a análise. Tudo isso aqui, pessoal, está no teu edital. Porque o recrutamento, o edital é uma técnica de recrutamento. Eu estou atraindo os candidatos para se candidatarem ao cargo. Vocês já leram a descrição do cargo de vocês, dos concursos que vocês vão fazer? Alguns sim, outros não, outros só leram o salário. Na descrição, nós vamos definir quais são as tarefas. Coloca aí, tarefas, funções, anote aí, tarefas, funções, responsabilidades, atividades, tarefas, funções, responsabilidades, atividades, condições de trabalho. Aí coloca entre parênteses, fazer, ou seja, o que o indivíduo vai fazer dentro da organização. Ficou claro? Mas para que ele possa fazer esse trabalho, ele precisa ter algumas competências, concorda? Por exemplo, na minha opinião, eu posso estar errada, mas o segredo, o que o professor de concurso tem que ter mais é didática. Porque conhecimento, pessoal, muita gente tem. Conhecimento, quantos administradores não existem no Brasil? Quantos professores não existem no Brasil? Mas para dar aula para concurso, a gente tem que dar de uma maneira mais simples. Eu, aos 4, 5 anos, eu me questionava se a minha didática era boa. Essa maneira de simplificar, dar exemplos do dia a dia. Mas os alunos gostavam. Até o ano passado, que foi feito um estudo dizendo que bons professores explicam da maneira simples. Professores que não têm segurança do conteúdo gostam de usar terminologias complexas para criar uma barreira, uma distância. Então, usam nomenclaturas complexas, rebuscadas, um vocabulário mais elegante. Professores que se preocupam com o resultado explicam de uma maneira simples e não tem medo de compartilhar a informação. Eles dizem, graças a Deus. Porque eu percebi que a minha maneira simples de falar estava tendo um bom resultado. Então, eu preciso aqui na análise definir as competências que o indivíduo tem que ter
para poder exercer essas funções. E quais seriam essas competências? Ele precisa, por exemplo, ter uma boa didática, no caso de professor, conhecimento, digamos, responsabilidade. Se edital aberto, neguinho, você vai ter que dar aula nem que esteja doente. Comprometimento. Agora, se for, por exemplo, um engenheiro, quais são as habilidades, quais são as atitudes, quais são os comportamentos? Não, toma anote aí. Na análise do cargo, eu defino as competências. E lembrando que competência inclui conhecimento, habilidade e atitude, tá? Competências. Experiências. Aí coloca entre parênteses requisitos. Quais são os requisitos que o indivíduo tem que ter, tem que cumprir para poder exercer essas atividades? Ficou claro? Depois que eu faço a minha pesquisa interna, vem a minha pesquisa externa, tá? A minha pesquisa externa vai definir os meios de recrutamento. Os meios de recrutamento, porque tudo que é externo é fora da empresa, né? Então eu vou ver o que é que o mercado me oferece. Então, nos meios de recrutamento, eu vou estabelecer aqui os potenciais e os aplicados. Os aplicados são aquelas pessoas que estão trabalhando. Os potenciais não estão trabalhando. Povo, pelo amor de Deus, não importa o motivo. Às vezes a pessoa não está trabalhando porque quer e às vezes a pessoa não está trabalhando porque não encontra emprego. Não importa o motivo. Não está trabalhando porque está estudando para concurso? Potencial. Potencial não, desculpe. Disponível. Não está trabalhando porque está cuidando do filho? Disponível. Não está trabalhando porque quer terminar a faculdade? Disponível. Não importa o motivo. Está trabalhando? Vale, eu botei potencial. É disponível. Meu cérebro é mais rápido que a minha mão. É o que eu vou escrever depois. Que é disponível. Não está trabalhando, foi mal. E os dois grupos se dividem em reais. Lá vou eu errar de novo. E potenciais. Os dois se dividem em reais e potenciais. Os reais são aqueles que estão procurando emprego. Os potenciais não estão procurando emprego. A mesma coisa aqui. Os reais estão procurando. Os potenciais não estão procurando. Então, preste atenção aqui. Digamos que eu tenho uma pessoa que não está trabalhando e está procurando emprego, ela se chama de disponível real. Se essa pessoa que não está trabalhando, não está procurando emprego, ela se chama de disponível potencial. Interprete comigo. Qual você acha que é mais difícil atrair para a empresa? Quem está procurando emprego ou quem não está procurando emprego? Quem não está. Porque como ele não está procurando emprego, ele não vai olhar em jornais. Ele só se candidataria se fosse uma coisa muito, muito, muito atrativa. Porque ele não está procurando. Concorda? Então, é mais difícil atrair os potenciais do que reais, tanto nos aplicados como nos disponíveis. Se a pessoa está trabalhando, ela é aplicada. Se está trabalhando, está procurando emprego, não importa o motivo, porque o emprego é distante de casa ou não se sente valorizado, não importa. É aplicado real. Se a pessoa está trabalhando e não está procurando emprego, é aplicado potencial. Ficou claro? Olha uma questãozinha. Questãozinha 4. Para o mercado de recursos humanos,
o candidato que está desempregado. Pessoal, se ele está desempregado, ele é disponível ou ele é aplicado? Ele é disponível, então já elimino a letra B e a letra C. E não se encontra interessado em emprego. Se não quer encontrar emprego, ele é real ou potencial? Potencial. Então, gabarito letra A. Olha que questão. Desculpem. Olha que questão fácil, mas só se você dominar o conteúdo. Tem uma base teórica, tá? Então, os meios de recrutamento eu faço na minha análise externa. Depois que eu faço a análise, a pesquisa externa, aí eu vou escolher qual é a técnica de recrutamento a aplicar. E aí a gente vai ter várias técnicas. Eu posso usar jornais, revistas. Eu posso usar o recrutamento online. Eu posso contratar agências de recrutamento. Eu posso também aqui ter caça-talentos. As agências e os caça-talentos são caros. Então, não é para utilizar com atividades simples, repetitivas ou com pessoas que é fácil encontrar. É mais para pessoas que são mais difíceis de encontrar. As agências de recrutamento eu posso até usar com pessoas mais fáceis de encontrar, se eu não tiver um grupo de especialistas. Porque a vantagem da agência é que ela já tem um banco de dados, ela já tem as pessoas especialistas, né, naquele trabalho, tá? Eu posso usar até a indicação aqui. Indicação não é errado no recrutamento, ela é errada na seleção. Você pode dizer, Giovana, fiquei sabendo que você está contratando vendedores. Eu posso enviar o currículo do meu primo? Pode. Quanto mais pessoas eu recrutar, melhor. Inclusive, anote uma observação aí. O recrutamento, observação, o recrutamento tem que atrair uma quantidade suficiente. O recrutamento tem que atrair uma quantidade suficiente de candidatos para subsidiar o processo de seleção. O processo de seleção. Em outras palavras, eu tenho que atrair uma quantidade suficiente para que na hora que eu for selecionar, eu tenha várias opções de escolha. Porque senão vai ter, se eu tiver 10 vagas e tiver 5 candidatos, não vou ter opção suficiente para escolher qual é o mais qualificado, tá? Bom, nós vamos ter 3 tipos de recrutamento. O interno, o externo e o misto. Cada tipo de recrutamento tem suas vantagens e desvantagens. O interno é quando eu permito que apenas as pessoas de dentro da empresa se candidatem ao cargo. O externo, só as pessoas de fora da empresa se candidatam ao cargo. E o misto, tanto as pessoas de dentro como as pessoas de fora. Então, vamos lá para as características de cada um. Isso aqui já foi tema de redação. Cite os 3 tipos de recrutamento, suas vantagens e desvantagens. Tema de redação do Banco Central 2015. Tá? Então, vamos lá. O recrutamento interno tem como vantagem que ele é mais barato. Ora, pessoal, eu não preciso contratar uma agência, eu não preciso anunciar no jornal, eu não preciso contratar um caça-talentos. Ele é mais barato, ele é mais rápido. Observe que basta eu dizer, pessoal, se hoje é segunda-feira, quem estiver interessado em se candidatar ao cargo, envie o currículo atualizado até sexta-feira. Pronto. Ele é mais rápido. Ele é mais confiável. Eu já conheço os meus funcionários. Eu já sei se o que ele está falando ali é verdade, se é mentira. Eu já sei se ele trabalha em equipe. Eu já sei se ele é honesto, se ele é leal. Então, ele é mais confiável, proporciona uma maior segurança. Sem contar que o recrutamento interno,
Ele serve como estratégia motivacional. Isso significa que ele motiva o funcionário. Ora, o funcionário vê que ele tem perspectiva de crescimento na organização. Além de motivar, incentiva o desenvolvimento. Opa, eu quero me tornar gerente. Se eu quero me tornar gerente, então eu vou precisar fazer um curso de gestão, uma especialização, tá certo? Além disso, ele mantém a cultura organizacional. Alguns livros dizem que ele é ideal para empresas que estão inseridas em ambientes estáveis. Não significa que empresas com ambientes instáveis não possam utilizar. Ele apenas diz que é ideal porque mantém a cultura. Ficou claro? O recrutamento externo é quando eu permito que apenas as pessoas de fora. A vantagem dele é que ele permite ele atrai pessoas com, 2 pontos, experiências, conhecimentos, ânimo novo. Ele atrai pessoas com experiência, conhecimentos e ânimo novo. Ele permite um enriquecimento do capital intelectual. Ele enriquece o capital intelectual. Ele permite e ajuda a empresa a uma renovação, inovação. Como são pessoas de fora da empresa, facilita a identifica vícios, que para quem já está dentro da organização se tornou algo comum. Existem coisas para quem já está dentro da empresa que já é algo habitual. Aí chega alguém de fora e diz, opa, isso aqui está errado, isso vale mesmo, não tinha nem percebido. Tá? Então ele identifica vícios. Além disso, alguns livros dizem que ele é ideal para ambientes instáveis. O misto, ele termina permitindo aproveitar as características de dentro e de fora, do interno e externo. Ele tanto serve como motivação, como também não perde a oportunidade de contratar as pessoas lá de fora. E as desvantagens? Eu, no seu lugar, não decoraria. Porque, o externo, ele é mais caro. Ele é menos confiável. Ele é mais lento. Ele não incentiva o desenvolvimento profissional. Pode desmotivar os funcionários. Tá? Já o interno, desvantagem, perde a oportunidade de enriquecer o capital intelectual. Perde a oportunidade de contratar pessoas com ânimo novo, experiências novas. Perde a oportunidade de identificar vícios que para as pessoas dentro da empresa ele é comum. Tá? Inclusive, uma das desvantagens do recrutamento interno é o princípio de Peter. O princípio de Peter é a promoção do indivíduo até o máximo da sua incompetência. Digamos que eu tenho um vendedor que ele é excelente. Ele é o que alcança mais as metas, alcança mais os objetivos. Ele é o melhor vendedor. E ele já trabalha na empresa há 8 anos. E aí surge a vaga de gerente e para tentar motivá-lo, eu promovo ele a gerente. Só que eu cometo um erro fatal. Nem sempre um bom vendedor se torna um bom gestor. E aí qualquer decisão que eu tomar aí vai ser negativa. Se eu tiro ele do cargo do gestor e boto ele para vendedor, não estou falando de aspecto legal, estou falando de administração mesmo. Vai ser desmotivador para ele. Se eu mantenho ele no cargo de gestor, vou ter um gestor incompetente, prejudicando a empresa. Então, muitas vezes, só surge a solução de demissão. Então, quando falamos de princípio de Peter, é a promoção do indivíduo até o máximo da sua incompetência. Porque nem sempre a primeira promoção ele é incompetente. Às vezes, naquele primeiro cargo, ele é competente. Mas já chegou no segundo, no terceiro, no quarto, já começa a desandar. Ficou claro? Perguntinha? Perfeito. Então, isso está relacionado com o recrutamento. Olha essa questãozinha aqui. Questão 5.
O planejamento para o recrutamento, ele é composto por fases. São 3. Pesquisa interna, pesquisa externa e técnica de recrutamento a aplicar. Então, pesquisa interna, não existe pesquisa mista. O que existe é recrutamento misto, tá? Técnica de recrutamento a aplicar e pesquisa externa. O teste de conhecimento já é uma técnica de seleção, que a gente vai já ver. Então, gabarito aqui 1, 3 e 4. Gabarito letra D de dado. Ficou clara a pegadinha? Não existe pesquisa mista. Muito bem. Olha a sexta. Expansão do capital intelectual, renovação da cultura organizacional, tá no materialzinho que vocês receberam hoje, né? Aumento da interação da equipe da organização e identificação de possíveis melhorias são algumas das vantagens atribuídas ao recrutamento interno. Vamos parte por parte. Primeiro, expansão do capital intelectual é vantagem do externo. Renovação da cultura organizacional, externo. Aumento da interação da equipe da organização e identificação de possíveis melhorias. Aumento da interação entre a equipe fica neutro. Mas a identificação de possíveis melhorias, externo. Gabarito está falso. A sétima. Embora o recrutamento interno, as questões que a gente vai usar vai ser do materialzinho que foi entregue hoje, tá? Embora o recrutamento interno, externo e misto sejam as formas de recrutamento mais difundidas e comumente utilizadas nas empresas, novas modalidades para a busca de talentos vêm sendo adotadas, a exemplo do recrutamento online. Cuidado! Recrutamento online não é um tipo de recrutamento, é uma técnica de recrutamento. Por isso que a questãozinha está falsa, tá? Existem 3 tipos de recrutamento, interno, externo e misto. A internet, o uso da internet para recrutar é uma técnica, assim como jornal, revista, agência de recrutamento. Por isso que a questãozinha está falsa. No dia dessa questão, todo mundo entrou em pavor. Professora, mas está sendo muito utilizado online. Mas não é um tipo, é uma técnica, tá? Oitava. O recrutamento é um processo comparativo de decisão e escolha. Já está falso. Quem compara e escolhe é a seleção. O recrutamento, ele só atrai. Ei, venha trabalhar comigo. Ei, eu estou te convidando para encontrar o profissional certo para, no momento oportuno, ocupar determinado cargo. Isso aqui não é recrutamento. Isso aqui é o conceito de seleção. Ficou claro?